Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma sessão de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes, do dia 27 de setembro de 2024. Estamos aqui hoje, eu, presidente do Conselho, Dr. Estevão, procurador do Conselho de Contribuintes, o secretário, Gabriel, doutora Sharon, conselheira, Dr. Lucas, Dr. João Gabriel, também servidor aqui da Prefeitura Municipal, conselheiro, e José Fernando, conselheiro da Sociedade Civil. Passamos ao julgamento dos 3 processos conexos do Kleber Marcos Guimarães e outros, com a relatoria do Dr. Lucas Sobreira Álvares Correia. Isso. Posso ler? Pode relatar, por favor. Trata-se de requerimento de não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e TBIs sobre a divisão amigável realizada pelos requerentes herdeiros de Sheila Nara Guimarães. Em parecer preliminar, a fiscal tributária recomendou que fosse julgado procedente o pedido por não serem os requerentes alcançados pelas hipóteses elencadas como fato tirador do ITBI. Na sequência, considerando as especificidades do caso concreto, a analista-chefe determinou a remessa dos autos para nova análise e manifestação quanto à incidência do ITBI. O fiscal tributário manteve a recomendação exarada. No outro ponto, vislumbrando a ocorrência de permuta, a analista-chefe submeteu a análise da questão ao secretário municipal de Fazenda. O secretário de Fazenda indeferiu o pedido de não incidência do ITBI sob a justificativa de que houve transmissão de propriedade por meio de permuta de frações ideais, fato gerador do ITBI. Desta decisão foram interpostos recursos a este conselho. Eu estou relatando já os 3 de uma vez. Tudo bem. Foram interpostos recursos a este conselho, enfatizando que não incide o ITBI nos casos de divisão amigável de propriedade em comum. Nos casos de divisão igualitária, respeitados os quinhões das partes, sem nenhum acréscimo patrimonial. Em parecer preliminar, o procurador municipal requereu a baixa em diligência do feito com vistas a permitir que o Departamento de Fiscalização analisasse a divisão realizada para apuração de eventual partilha desigual, que fora devidamente elaborada e acostada aos autos. Em seguida, manifestou-se o procurador pelo não provimento dos recursos, sob a justificativa de que, havendo divisão desigual, fica caracterizada a permuta, sendo assim devido o ITBI. Após, os autos vieram inconclusos. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ana Bianca. Ana Bianca, pode fazer a sustentação para a gente? Onde que fica melhor para ela? Eu acho que aqui assim... Aqui que a gente consegue te ver, né? Você senta nessa. Bom dia, tá? Primeiro, obrigada, tá? Eu tô na cola do Gabriel para o julgamento. Eu acredito que o mérito quanto à incidência ou não já foi julgado, né? Que ele me mandou o acórdão, isso não adianta mais nem... Sim, a questão que foi... É a questão da alíquota, né? Não, foi a questão da base de cálculo. Isso, a base de cálculo. Eu até, não adianta a gente falar disso porque já está julgado, mas na ocasião do recurso eu até juntei tanto o inventário quanto a divisão amigável, porque houve compensação de quantas partes, mas eu entendi que a questão imobiliária realmente é a diferença, né? Então, essa possibilidade de se cobrar apenas sobre a diferença entre esses imóveis, levando-se em consideração que os outros, eles alcançam os valores recebidos por cada um deles, tanto no inventário quanto na divisão que foi realizada. Então, assim, havendo o reconhecimento de que a cobrança do ITBI ela incide apenas sobre a diferença do valor dos imóveis, isso já atende por hora o que a gente hoje espera com relação ao recurso, tá? Porque no mérito mesmo a gente já entendeu e não quer nem discutir mais isso não. Então só com relação mesmo à cobrança, que a cobrança seja mantida apenas só sobre a diferença entre eles que foi recebida. Aí, lembrando que eu estou falando realmente da questão dos imóveis, porque essa diferença não existe no total. No total ela foi compensada com valores pecuniários, teve um veículo, então no total a divisão ela está igualitária, né? Só com relação aos imóveis. São 4 imóveis aqui em Curvelo, me parece, e um em Sete Lagoas. Então entre eles realmente há uma diferença de avaliação que foi compensada com outros bens, tá bom? Pode fazer seu assentamento. Obrigado.
Procuradoria reitera o que é exposto na audiência anterior, no sentido de haver incidência do ITBI ao teor do parecer constante dos autos. Vamos lá, a conclusão. Só uma então. coisa aqui, por favor. A Procuradoria mantém que é sobre a diferença só. É porque o que acontece? A gente suspendeu o julgamento justamente para isso, para a gente se reunir e definir qual seria, conversar sobre essa base de cálculo, porque a gente entendia de formas diferentes. Mas como o relator é o Lucas, eu vou deixar para ele ler a decisão com relação a isso. Isso. Enfim, eu vou ler aqui, o voto ele está pequeno, eu procurei me pautar, porque essa questão no entendimento jurisprudencial sobre o tema, né? Porque eu acho que se há já um entendimento jurisprudencial consolidado, não há como a gente julgar aqui de forma divergente, porque isso poderia justamente chegar no judiciário, né? Então vamos lá. Depreende-se, conheço o recurso, presentes os requisitos de pressuposto de admissibilidade, depreende-se destaque que o cerne da controvérsia consiste em verificar se a transação se trata de permuta onerosa ou simples extinção de condomínio. Nós passamos por isso, mas eu vou ler aqui brevemente. É assente o entendimento de que, na dissolução ou divisão de condomínio de bem imóvel, se as cotas partes iniciais foram preservadas, não incidirá o ITBI, eis que ausente transferência por ato oneroso. Por outro lado, constatado o aumento de cota parte a determinado indivíduo pela transferência de ato oneroso, inclusive permuta, atrai-se o fato gerador e, por consequência, a incidência do tributo sobre a cota parte que exceder a parte ideal originária. No caso dos autos, o parecer 4850 indica com precisão que a divisão fora desigual, caracterizando-se a permuta, a qual é passível de incidência do TBI nos moldes do artigo 79.3 do CTN. O STJ enfrentou a controvérsia em caso análogo ao presente, entendendo-se, na ocasião, pela incidência do ITBI. E aí eu vou ler para vocês o acórdão, ele não é recente não, mas ele que é o precedente para tratar desses temas. Eu vou ler na parte que interessa aqui, ó. Ele fez até ele até exemplificou, o relator na ocasião. Hipótese em que os 4 impetrantes ora recorridos eram coproprietários de 6 imóveis urbanos edificados. Os condôminos resolveram extinguir parcialmente a copropriedade. Para isso, cada impetrante passou a ser único titular de um dos 6 imóveis, que é como ocorre no caso concreto. Quanto aos 2 bens restantes, manteve-se em condomínio. Discute-se a tributação municipal sobre essa operação. Na situação inicial, antes do pacto de extinção parcial do condomínio, os 4 impetrantes eram coproprietários de cada um dos imóveis, que devem ser considerados individualmente. Com o acordo, cada um dos impetrantes passou a ser o único proprietário de um dos imóveis, ou seja, adquiriu dos outros coproprietários, no caso aqui, 75% desse bem, pois já possuía 25%. Isso é o acórdão do STJ. O ITBI deve incidir sobre a transmissão desses 75%. Isso porque a aquisição dessa parcela se deu por alienação onerosa, compra, pagamento em dinheiro ou permuta, cessão da parcela de outros imóveis. Esse raciocínio se aplica aos 4 imóveis que passaram a ser titulados por um único proprietário. Então, no entendimento aqui do STJ, nesse acórdão, o ITBI ele incide sobre a parcela que foi adquirida, que foi transmitida, que não era dele. Então, por exemplo, se o João, né, ele detém 25% do imóvel em condomínio e ele adquire a cota parte dos outros, passando a ter 100%, ele recebeu 75%. Segundo o STJ, a orientação do STJ é de que a tributação ela ocorre tendo como base de cálculo os 75%. Foi transacionado, né? Justamente, né? Então, diante do exposto, dou provimento ao recurso para manter a decisão prolatada e indeferir o pedido de não incidência sobre os imóveis. Saliente-se que, de acordo com o precedente do STJ acima transcrito, e há decisões dos tribunais estaduais também nesse sentido, o ITBI deve incidir sobre a cota parte que exceder a parte ideal originária. Então, assim,
sem adentrar no mérito da questão do que seria justo, né? Se há um entendimento jurisprudencial consolidado, já no meu entendimento não há como a gente ir, esse no meu entendimento, numa linha diferente. Então o STJ entende que teria incidido sobre a cota parte que exceder a parte ideal originária. Eu não sei se foi esse o raciocínio que você construiu. Exatamente. Então é isso. Não, mas tem uma diferença muito grande aqui no relatório do Lucas e no relatório sexto, muito grande, porque o do Lucas é sobre a parte que não é dele. Exato. Que não é dele. Isso. Na sua é sobre a parte que exceder o valor igual. Tá, entendi. O valor igual. Então vai dar uma diferença gigantesca aqui. Entendi. Gigantesca, entendeu? Então tá bem Entendo. distinto, É tá justo. bem distinto. É justo. Mas só para ficar claro aqui para todo mundo essa diferença. O entendimento do STJ é o seguinte: havia-se uma situação jurídica de condomínio. E o que o requerente está querendo é que se mantenha o Entendimento da procuradoria. Exatamente. Então, ou seja, se eu detinha originariamente 10%, recebi 80%, eu recebi 90%, sobre esses 90% incide o ITBI. Porque de fato o que ele recebeu para poder se tornar o único proprietário daquele imóvel. Pode falar? Na verdade, não mais. É só porque eu acho que é realmente uma discussão. Vou te falar até que eu até pesquisei bastante sobre essa possibilidade. Esse julgado é de quando? Esse julgado aqui é de 2009. Ele já está já é bem mais antigo, né? Tanto que Mas ele é o imóvel... precedente que orienta as decisões dos tribunais estaduais. É porque eu entendi. A questão é que no caso específico, né, a gente está falando de uma divisão amigável posterior a um inventário. Eu vou te dar um exemplo. O imóvel que é registrado em Sete Lagoas, por exemplo, em Sete Lagoas nem incidiu. Eles nem cobraram. O cartório encaminhou, a prefeitura já manifestou que o cartório de nota já tinha dispensado, porque na verdade eu fiz questão de juntar tanto o inventário quanto a divisão amigável para vocês verem que não houve transmissão onerosa entre eles. Ana, não tem transmissão onerosa entre eles. Quando você pega o inventário do que eles receberam de herança e o que foi partilhado entre eles, obedece exatamente os mesmos valores. O que eu entendo, acredito que a Procuradoria apresentou é porque, ainda que lá nós utilizamos uma base para fazer essa divisão entre eles lá. E a base que a gente utilizou lá foi uma avaliação realizada por corretores daqui de Curvelo. Mas a Prefeitura ela tem uma pauta de valores. Então, essa pauta de valores, às vezes, ela é divergente do que a gente utilizou para fazer a divisão. Então, nesse momento, é que eu entendo que a cobrança da diferença entre os imóveis, já que há essa transmissão entre eles dos imóveis, ela deve acontecer, porque aqui um imóvel tem um valor diferente do outro. Embora o tempo inteiro nessa divisão amigável a gente trate como uma divisão igualitária das cotas partes que eles receberam. Então, assim, é muito importante que a gente não se atenha, nesse caso, especificamente à situação imobiliária apenas. Porque ela vem oriunda de uma divisão amigável, que foi o que deu a essência da extinção do condomínio, em que a cota parte de todos eles foi obedecida. Não há entre eles pagamento de um para o outro, não há uma transmissão onerosa. Né? Eles fizeram apenas a extinção de condomínio, utilizando a divisão amigável. Aí é uma questão de muito entendimento. Tem cartório que entende que esse tipo de transmissão deve ser tratado como permuta. Lá, por exemplo, a divisão amigável. Não houve nenhum pedido de aditamento. Aqui, eles entendem que deveria ser uma permuta, inclusive, que a característica é essa. Então, é uma questão realmente de entendimento. Mas quando a gente pega cronologicamente que os imóveis foram recebidos em pagamento de cotas partes iguais, não há entre eles essa transmissão onerosa. Né? Eles estão só dividindo, até para manter a boa convivência, é que se faz isso.
Então, quando a gente fala que eu estou pagando o ITBI sobre o valor que eu tô recebendo, por exemplo, tem 25% do imóvel, então eu estou ficando com 100% dele, eu teria que pagar sobre 75%, nesse caso é como se tivesse acontecendo uma permuta que não é. Né? Ela é uma divisão amigável, ela pode ter uma essência, mas ela é uma divisão amigável em que eles definiram isolar um proprietário único, mas obedecendo a cota-parte que eles receberam de um inventário anterior. Né? Ela é sequencial, tanto que o registro do inventário está lá paradinho, aguardando essa finalização da divisão amigável, porque um é a essência do outro. Então, assim, eu entendi o que ele disse, porque realmente são situações diferentes. Lá ele trata da diferença da avaliação dos imóveis. E aqui você coloca como da diferença que ele recebe para ficar com 100% deles. E quando a gente faz uma divisão amigável, é justamente para que isso não incida, porque não há ali uma transmissão onerosa entre eles. Eu acho o seguinte, só pegando a palavra, que agradeço a sua participação, doutor, é porque a gente tem que se ater ao que está nos autos. A origem, eu compreendo que a origem, de fato, a origem, nós estamos analisando aqui a incidência ou não sobre a divisão. Né? Então, entendemos que há um contexto pretérito aí, né, de um inventário, né, na ocasião do inventário poderia inclusive ter se estabelecido já para quem aquele imóvel deveria ser direcionado ou não, mas não foi feito. A divisão amigável não foi feito naquela ocasião. Deveria ter sido feita ali. Não, eu também entendo. Aí na sequência, deixa eu só concluir. Mas exatamente, mas aí é uma questão familiar deles. Se houve a divisão anteriormente ali, agora está surgindo um novo fato jurídico tributário. Então esse novo fato jurídico... Vamos encerrar a discussão para a gente dar continuidade. Eu só vou pontuar o que aconteceu em sede de primeira instância. O primeiro ponto que foi discutido em sede de primeira instância foi se essa extinção amigável de condomínio dentro do inventário caracterizava permuta. Entendemos pela caracterização da permuta. Após isso... Não, mas não é no inventário agora. É na divisão. Não é no inventário, é na divisão. É na divisão, Mas não é Foi no inventário. Tem duas escrituras nos autos, né? Isso. Claro, evidentemente. Tem escritura de inventário e partilha, e aí na sequência divisão, que é justamente o que a gente está... A divisão que a gente está julgando aqui. Aí, qual que foi a questão? Pedido de não incidência do ITBI. Isso. As hipóteses de não incidência, não sei como é no município de Sete Lagoas, mas aqui em Curvelo, a permuta caracteriza a incidência do ITBI. Esse é o primeiro ponto. Exato. É o primeiro ponto e isso foi definido em primeira instância. Então, a questão aqui não é sobre essa questão imobiliária, mas se caracterizou ou não a permuta, se foi onerosa, porque a permuta pode ser com torno ou sem torno. A questão é só em relação à base de cálculo. Então, isso. Você pode concluir, por favor. Exatamente. Então, o meu entendimento é justamente esse, porque nós não podemos aqui, esse é o meu entendimento, criar uma interpretação que não tem uma sustentação, ou legal ou jurisprudencial, né? Por mais que haja um entendimento de justiça ou não tributária, eu entendo que não compete a nós fazer essa interpretação, né? Teleológica. Então, a jurisprudência, o entendimento, né? Inclusive essa jurisprudência, o caso concreto se amolda como luva ao presente, né? O caso na ocasião. Então, eu entendo que a jurisprudência já sedimentou esse entendimento. Então, eu não posso fazer qualquer interpretação divergente. Então, no meu entendimento, o ITBI ele deve incidir sobre, justamente, que é o que ficou para nós decidirmos aqui, ele deve incidir sobre a cota-parte que exceder a parte ideal originária. Essa é a minha conclusão. É só a título mesmo, porque esse é um julgado de 2009, eu estou até com um aqui, com relação de 2016. Ô doutora, mas olha só, nós vamos julgar, se a senhora entender conveniente, a senhora pode tomar as medidas que a senhora entender adequadas. É porque esse não é o momento para discutirmos, né? A senhora tem a participação da sustentação oral. Eu até te peço desculpa por estar intervindo, mas Isso. é porque eu realmente não quero, eu não vou fazer recurso judicial. Entendi. Tá?
É só diante, porque aqui também há uma divergência entre o relatório e a procuradoria. Então, se eu estou só te falando... Mas agora nós vamos passar o julgamento. Sim, não, é só a título mesmo de informação, porque realmente é um julgado antigo em relação doutora, eu fiz a pesquisa antes de julgar. Eu não vim para cá despreparado. Eu vim com o meu... Sim, mas a sua oportunidade de falar já passou. Tá, mas eu acho que é bem plausível. Doutora, você teve o seu momento de sustentação, vamos deixar o doutor Lucas dar a decisão dele. Esse é o meu voto. A decisão, nós vamos votar e, como ele falou, se você tiver intenção de entrar com outras providências, aí é outro momento. Eu voto de acordo com o relator Lucas, para conhecer, como foi conhecido, foi julgado o mérito da questão em relação à base de cálculo, eu estou de acordo com ele. Vamos, doutor Fernando, Eu voto com o relator. Antes de vir para cá, todos fizeram pesquisa, né, jurisprudencial, doutrinária, artigos, tanto do município quanto na própria Constituição, e realmente a decisão segue a do relator por vias doutrinárias e jurisprudenciais, que não tem o que fazer. Eu sigo o Lucas também. Eu também. Sigo o voto do relator. Então, encerramos por unanimidade, todos de acordo com o relator Lucas. Sugiro, inclusive, se ele faz uma súmula a respeito disso. Sim. Para facilitar o entendimento. Já resolver isso. Você compartilha com a gente essa decisão? Sim. E aí a gente elabora. Aí manda para o secretário. Bom, finalizamos a reunião. A sessão de julgamento de hoje do Conselho Municipal de Contribuintes do dia 27 de setembro de 2024. Obrigada a todos os presentes, obrigada, doutora Ana Bianca, e a todos os conselheiros, e até a próxima sessão.